Boa noite, povo da terceira semana acadêmica da FASOL, né? Nós já estamos aqui, tá certo? Aguardando a galera entrar, hein? Chama a galera, chama todo mundo aí, que vai ser uma live incrível, hein? Bem-vindo, meu amigo Rosival, muito obrigado pelo convite, nós estarmos aqui juntos aqui, estou muito feliz de podermos, né, estar participando dessa terceira semana acadêmica, né? O pessoal da FASOL vai entrar aqui comigo. Professor Amêndola. Nos aguardando, o pessoal ir entrando aqui. Entrou aí a FASOL, professor Amêndola. Tudo bem, querido? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Alex. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus, muito bem. Estou muito feliz e honrado de poder estar com vocês aqui, né? Na terceira semana acadêmica, né? O senhor está me ouvindo bem? Estou escutando muito bem e a honra é nossa em poder recebê-lo. Que bacana. Certo. Legal. Muito feliz. E a gente ainda vai ter a Luma, não é isso? A Luma vai estar conosco também? Teremos a Luma deve estar entrando aí. Tá certo. Eu acabei de mandar um convite que eu visualizei aqui, né? Estou aguardando para ela entrar também, né? Mas eu estou muito feliz, eu estou sabendo que a semana é um sucesso, né? Tá falando com o diretor Ney, né? O Ney Molina falou para mim que foi um sucesso. O primeiro dia e o segundo dia, né? Hoje nós estamos aqui para estourar a boca do balão, minha gente. Vamos estourar a boca do balão. É isso aí. Isso é muito legal. Alex, eu aprendi o seguinte, a gente não pode deixar o ritmo diminuir. É verdade. Apesar de eu ser vascaíno e você ser corintiano, hein? Verdade. Diferenças à parte. É isso aí, Luma. Tudo bem, querida? Boa noite. Tudo bem? É isso aí. Boa noite, Luma. Beleza. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Luma. É isso aí. Obrigado. Show de bola. Que Estou joia. muito feliz. Né? Muito feliz. Luma, você só não tem barba para poder ficar dentro do quadro aqui, hein? Eu acho que eu vou fazer o contraponto do negócio, né? Você vai salvar a noite, do pessoal. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Legal. Muito bom. Que joia, Beleza. que joia. Professor Alex e Luma, em nome da FASOL, Faculdade Solidária do Oeste Paulista, eu quero cumprimentá-los e agradecê-los, viu? Agradecer muito a vocês pelo desprendimento, por estar conosco esse tempo, né? A semana acadêmica, olha só, essa é a minha terceira semana acadêmica de FASOL. Eu já estou na casa desde quando a casa... Já. Eu sou um dos primeiros professores da casa, né? E que gostoso ver a semana acadêmica crescendo junto com a faculdade. Legal. Crescendo em todos os sentidos, em todos os níveis junto com a faculdade. Que bacana ver isso. E hoje, sem sombra de dúvidas, ou essa semana acadêmica, essa terceira semana acadêmica, ela é uma marca de um momento riquíssimo para nós. A pandemia ela trouxe coisas boas, né? A gente não pode só dizer que tudo é ruim, né? Vamos falar de alma hoje, vamos falar de gestão emocional, o que de fato, quem sabe, seja o grande tema do momento, mas a gente não pode pensar que a pandemia só trouxe problemas a serem resolvidos, né? Graças a Deus a gente tem a convicção de que existem coisas boas acontecendo agora e para nós, e lições que vão ser dadas para nós nesse tempo e que devem ser levadas para o resto de toda a nossa vida, né? E uma das coisas que a gente teve nesse período de pandemia é essa oportunidade de nos aproximarmos estando tão longe, né? O professor Alex lá no Rio, a Luma lá em São Paulo, eu aqui em Presidente Prudente, a comunidade acadêmica da FASOL inteira aqui em Presidente Prudente,
né? E a gente podendo juntos nesse tempo compartilharmos acerca de um tema tão importante, gestão emocional e desenvolvimento profissional. Bom, com essas palavras, eu quero então acolher, viu, professor Alex, o senhor, quero acolher a Luma, quero acolher toda a nossa comunidade acadêmica, alunos, professores, todo o time da FASOL que está trabalhando para que essa semana acadêmica aconteça, os demais convidados, aqueles que já expuseram, aquela que ainda vai expor amanhã, né? Os meus colegas professores que tiveram a honra de sentar nessa bancada, de estar nessa bancada que hoje eu estou aqui, porque de fato é uma honra. Que gostoso podermos vivenciar isso. Para os alunos e para os nossos convidados, colegas que atenderam o nosso convite de estar aqui, quem está comigo aí em cima é o professor Dr. Alex Alves. Ele é autor de 6 livros, psicólogo, psicoterapeuta, psicomotrista, neurocientista, consultor empresarial e educacional. Ele foi coordenador do curso de pós-graduação em pedagogia na União Social Camiliana, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E está aqui do meu lado a Luma Vidal, que é atriz, produtora de elenco, empresária do ramo de beleza. Ela é formada em teatro, TV e cinema e também formada em publicidade, propaganda e marketing. E, conforme ela mesma disse, né, tem uma parte divertida, que é ser digital influencer. Bem-vindo, professor Alex, bem-vinda, Luna. Obrigada. E bem-vindos todos os nossos amigos que estão conosco, alunos, professores e nossos convidados. Essa é a terceira semana acadêmica da FASOL. E o nosso tema de hoje é gestão emocional e desenvolvimento profissional. Professor Alex, quer fazer alguma apresentação complementar sua? Ou está de bom tamanho? Não, tá de bom tamanho, porque a gente tem que ganhar o tempo e aproveitar a Luma, porque no final eu vou mandar o currículo para ela, hein? É verdade. Eu quero começar perguntando, eu falei acerca de pandemia, a pandemia trouxe algumas coisas boas, efeitos da pandemia na nossa saúde emocional, professor Alex. Na realidade, né, eu estudo isso desde 1986. Em 86 eu tive acesso, né, à formação reichiana. Eu tenho uma formação em Reich e bioenergética, né? Que vale complementar dentro desse processo, porque eu faço leitura corporal e trabalho com desbloqueamento do fluxo energético no corpo. Eu trato as emoções com base corporal, né? Eu não trabalho o que a pessoa diz. Isso, não, fique tranquilo, eu estou de óculos escuros, Luma, fica sossegado. Tá certo? Eu não sou voyeur, não sou voyeur. Então na realidade, o que acontece? Então, a nossa linha de trabalho, né, desde 86, é em cima de uma preparação para uma peste emocional que foi prevista na década de 40. O Reich falou sobre isso em 40. Discípulo de Freud, ele disse que haveria uma doença que tomaria o planeta inteiro, independente de credo, status, gênero, sexual, ok? E aí ele disse que isso iria tomar o planeta inteiro. Porém, na época, nós estávamos na Segunda Grande Guerra Mundial, tínhamos saído daquela gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, o mundo não ouviu o que o Reich disse. Em 2012, a OMS lançou o alerta amarelo para o suicídio, ok? Baseado agora na depressão, que seria a doença do século, né? A doença do século é a depressão, ok? Em 2012, quando eles lançam isso, eu estou no Congresso Internacional, com vários, né, colegas, né, inclusive da Europa, participando, e aí chegou esse alerta e eles disseram o seguinte: tem validade de 5 anos, venceu em 2017. A partir daí o mundo é vermelho. Vermelho significa o quê? 2019, o último levantamento, nós tínhamos um suicídio acontecendo a cada 40 segundos. Em Portugal, hoje, a cada 5 minutos. No Brasil, o último levantamento é 40, a gente estima que esse ano esteja a cada 10 minutos um suicídio. Então, quando chegou a pandemia do Covid, a OMS já projetava uma depressão de 6 pessoas para cada 10
nessa década. Foi matéria, inclusive, né, da Globo, Drauzio Varela, em 2019, falando que essa década seria a década da depressão e que nós iríamos perder metade da força de trabalho para a depressão. Olha só, isso já estava sendo colocado. Com o advento da Covid, esses números saltaram para 8. Então, para cada 10 pessoas, 8 vão deprimir, 4 vão fazer pânico e 1 vai tentar o suicídio. Está dentro desse quadro. E 40% da população brasileira, segundo a Fiocruz, vai desenvolver algum tipo de transtorno mental. Hoje nós já temos 20%, 42 milhões de brasileiros têm problema na área da bipolaridade, tem problema de esquizofrenia, psicopatia, sociopatia, borderline. Nós temos 42 milhões de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental. Agora, a previsão é o dobro, 40% a partir desse processo. Também fomos surpreendidos com a linha de miséria saltando o ano passado, em março, de 9 milhões, agora para 29 milhões em fevereiro. Tá? Dados atualizadíssimos. Nós temos 29 milhões de pessoas na linha de miséria e temos cerca de 24 milhões de pessoas desempregadas e 4 milhões de jovens chegando ao primeiro emprego ao longo de todos os anos dessa década. Quem é bom de conta já chegou a 64 milhões de pessoas desempregadas em 2031. Esse é o número que se apresenta e nós temos um desafio de gigante, né? Toda a área educacional, toda a área empresarial, de fazer o país andar diante desse desafio, que são pessoas, né, que vão adoecer, quer dizer, vão ter 20% de pessoas saudáveis. Nós temos que estabelecer políticas públicas e privadas para o enfrentamento, para uma ação de contenção, contingenciamento, prevenção e pós-venção de quadros de ansiedade crônica, depressão, pânico e suicídio. E, nesse sentido, inclusive, nós fizemos o lançamento em setembro com o Sebastião Ferreira, que é um pesquisador como eu na área da suicidologia, que é o colapso, psicologia do caos. Então, nós atualizamos a nossa literatura, o último lançamento nosso, e que a gente faz o estudo do porquê que a sociedade adoeceu tanto e por que ela vai continuar adoecendo. Né? Então, a gente abordou os problemas de tecnologia, né? O excesso de navegação, né? A Luma vai poder falar sobre isso, mas nós temos hoje vários influenciadores digitais já sofrendo de depressão e fazendo pânico, por causa do excesso de exposição à tecnologia. 50 minutos, o minuto 51 já causa dano, porque o axônio aquece e mata neurônio. Você tem a poda neuronal associada agora à mortandade neuronal. Então, na realidade, o grande desafio dessa pandemia é nós atravessarmos esse momento da digitalização, até porque em outubro de 2019 a OMS lançou o novo CID, transtorno de dependência tecnológica. Toda pessoa que navega 3 horas por dia já é dependente da tecnologia, vai desenvolver quadro de ansiedade crônica, depressão, pânico, pode tentar se suicidar e tem que fazer acompanhamento psicológico, em alguns casos psiquiátrico medicamentoso. E 2 semanas, alguém esquisito, e a pergunta é quem está nos ouvindo, se você já está esquisito, e há quanto tempo você está esquisito? Se tiver esquisito, é isso. 2 semanas, você já tem que buscar tratamento psicológico. Está nesse nível, gente. Isso é só para começar a esquentar o caldeirão só. E olha só, deixa eu fazer uma pergunta, Luma, que está fora daquilo que a gente combinou antes. Mas o professor, ele falou um dado interessante. Como assim, gente? Não tem nada combinado aqui. Deixa só eu fazer uma observação aqui. Pessoal que tá com a gente, coloque as suas cidades nos comentários aí, tá bom? Coloca as cidades pra gente saber. Se você é aluno FASOL, coloca o curso também, beleza? Eu sou de tal cidade e tal. Coloca aí pra gente conhecer você melhor, tá bom? Luma, o professor acabou de falar acerca do crescimento do acesso à tela. Isso é verdade. Nós estamos 100% antenados à tela agora.
É né? uma coisa tão louca isso, que eu vou falar pra vocês. Tem um espelho gigante aqui atrás de mim. Se vocês puderem observar o que tem de luz na minha cara, de Aham. equipamento eletrônico, eu tenho aqui na minha frente o notebook, eu tenho o meu iPhone que está transmitindo a live, eu tenho outro iPhone aqui na minha mão, que é por onde eu estou acompanhando mais de perto, porque está no ring light, né, o meu telefone, para eu poder ficar num enquadramento melhor para vocês. E aí eu tô com outro aqui. Olha aí, gente, é engraçado. É isso aí. Porque é algo que é impressionante, porque é algo que veio para agregar tanto para a vida da sociedade moderna, né? Você dizer que não é uma idiotice. A tecnologia, ela agrega muito para a sociedade. Só que o problema é que virou algo quase que virou um órgão, né? Virou algo vital. As pessoas, elas não conseguem mais sobreviver se não tiverem acesso 24 horas, acesso full time a esse tipo de tecnologia, de equipamento. E isso realmente está ficando muito prejudicial, né? Em alguns casos, como o meu, não é tentando passar um pano para mim, não, porque eu tento me policiar também. Mas em alguns casos, o uso intenso se faz mais necessário, né? A gente brinca que, por exemplo, na minha profissão de digital influencer, por exemplo, o povo só vê o glamour, né? Mas você não come comida na hora certa, porque primeiro você tem que registrar a comida, depois é que você come. E aí, você registrou, você tem que postar. Aí, enfim, tem hora que não sobra nem tempo para comer. Então, eu tenho me policiado muito em relação a esse tipo de situação, porque senão você acaba se tornando tão dependente desses registros e de tudo isso, e você acaba vivendo o digital e não consegue viver a sua vida real. Isso é muito prejudicial e eu tenho certeza que isso causa sérios danos, né, para a questão emocional de todo mundo. Tanto para quem faz, quanto para quem está do outro lado. Porque eu, por exemplo, já pegando o gancho, que a gente já levantou essa bola, nessa questão do digital, quem me segue aqui, quem estiver aí me seguindo, dá um salve, ó. Mônica Ferreira, minha seguidora, minha vizinha lá de Montes Claros. Lá de Minas Gerais, ó. Eu sou de Minas Gerais, para quem não sabe, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Mr. Cat da Arlene. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada, viu? Já agradecendo desde já. Quem me segue aqui, né, que está aqui presente na live, me segue, sabe que eu tento ser o mais natural possível nas minhas postagens. Eu tento não passar uma vida fake, justamente pelo compromisso que eu tenho com quem está me assistindo. A pessoa, ela acaba, o doutor com certeza aborda isso, as pessoas, elas vão se modelando, né? E hoje elas se modelam com base em algo que não é real. Então, assim, eu, por exemplo, tô aqui na live agora sem filtro, mas a maioria do tempo a gente acaba usando filtro. Então, de vez em quando eu gosto de postar sem nada de filtro para que as pessoas vejam o que é a realidade. Eu tento não mostrar só um cenário perfeito na minha vida. Eu tenho crianças, eu tenho cachorros, então se eu tô fazendo uma transmissão e do nada existe uma interrupção, um barulho, alguma coisa do tipo, isso é a minha vida real. Então eu mostro isso para as pessoas, eu mostro para os meus bastidores. Eu tento passar isso para que as pessoas não se modelem em cima de algo que não é verídico. Entende? Eu tenho esse comprometimento, mas infelizmente isso não é algo que parte de todas as profissionais dessa área, tanto quanto da área artística também. No passado, as atrizes eram as referências de beleza, de lifestyle, e agora essas blogueiras digitais influencers são as pessoas que são referência no momento. Seguidores, beijo, mãe, tô na live. Antes era mãe, tô na Globo, agora é mãe, tô na live. Alumam um termo, professor, vida fake, né? A vida fake, essa vida sem o toque, sem a proximidade. Teve um dos grandões da área do senhor que escreveu que o ser humano é um ser relacional, né? E essa falta de relacionamento, essa falta de toque, sem sombra de dúvidas, vai interferir, como o senhor já falou antes, né? Os efeitos, algum dos efeitos, quem sabe, maiores da pandemia, justamente essa ausência de proximidade, vai interferir na saúde em todos os aspectos, né? Doenças psicossomáticas, o nosso sistema imunológico, ele pode ser interferido, influenciado por conta de um descontrole nas nossas emoções, professor?
Na realidade, a gente tem que pontuar que existe uma despersonalização e uma desintegração do indivíduo, né, quando ele vai para o processo de modulação. Né? A Luma colocou isso e eu quero pegar desse gancho, né, porque acredito que as pessoas precisam entender o dano. Né? Nós estamos falando de uma realidade na nossa sociedade de apenas 2 décadas. E que o resultado, né, de toda essa convivência nossa com a tecnologia, agora entrando o 5G e o 6G, que é quântico, né, rodou o processador quântico lá na China, com o computador quântico, então nós vamos começar a trabalhar com química quântica. Eu estudo física quântica desde 1984. Então, na realidade, nós temos hoje, né, o ser humano passando por uma supercognitividade, ok? Então, ele tem tido uma supercognição. Então, toda essa entrada de informação, como está agora acontecendo aqui, ela entra nos nossos olhos a 100 milionésimos de segundo, não tem filtro, vai direto para o inconsciente. O que eu estou falando tem um retardo de 2 segundos. Você pensa, compara, discorda, amplia, reduz, ok? Porque tem um retardo no cérebro, 2 segundos. O que a gente vê, não. Vai a 100 milionésimo. A telinha, ela altera melatonina no cérebro, que altera adrenalina, que altera dopamina e que altera serotonina. Adrenalina, fugir e atacar. Dopamina, estado de humor. Serotonina, você estar bem. 10% produz no cérebro, 90% no intestino. A gente tem 3 cérebros, o intestino com 500 milhões de neurônios, o coração com 40 milhões de neurônios e o cérebro com cerca de 2 bilhões de neurônios. Esses 3 caras trabalham juntos, é uma tricotomia. O coração, descobrimos, tem 2 anos, o intestino tem cerca de 10 anos que a gente descobriu. Então, na realidade, o que acontece? O cérebro humano só vai estar pronto para essa supercognição daqui a 300 anos. 300 anos. Ok. Ponto 2. Solução para depressão, agora, com esse processador quântico, a melhor hipótese é em 2122, que nós vamos ter condição de tratar da depressão. Então, nós vamos atravessar o século com a depressão. É igual essa pandemia viral da Covid. Falta 100 anos. Falta pouquinho. Não, falta pouquinho. E eu vou deixar minha contribuição nisso, pode ter certeza. Na área de pesquisa proprioceptiva, nós vamos deixar nossa contribuição. A gente está publicando um livro esse ano sobre isso. Então, nós vamos deixar nossa contribuição para as futuras gerações. Morra vazio. Oi? Não segura nada. Morra vazio. Sim! Ó, hoje, na outra live que eu fiz aqui no meu Instagram, a menina falou, o senhor é uma biblioteca viva. Aí eu falei, estou botando para fora. Eu estou botando para fora. E detalhe, eu era, Luma, totalmente averso à tecnologia. Por quê? Por causa do dano que ela provoca. Porém, com o efeito da pandemia, nós fomos obrigados a entrar no YouTube, entrar no Instagram, a atuar mais, até para informar a população. E tomando esses cuidados que você falou, para a gente não ser absorvido, né? De você não ser absorvido pelo processo, porque ele te absorve, te escraviza e vira um cativeiro. Então, na realidade, né, psicossomaticamente, nós vamos ter alterações bioquímicas, porque as nossas emoções, o nome delas é neuropeptídeos. São enzimas que transitam dentro das nossas células. E a gente vai fazendo a leitura sensorial a partir dos estímulos externos e internos. No momento atual, todo esse processo fake de informação, de colocação, né, a gente vê pessoas, né, surgindo na tela, né, e daqui a pouquinho ele está com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, porque ele lança uma tendência, encontra um público-alvo, os caras acompanham, e o resultado disso é ladeira abaixo. Nós estamos com a sociedade adoecendo porque não há conhecimento para se estabelecer filtros e não há nenhum tipo de política ainda pública na rede para poder proteger as pessoas daquilo que seria nocivo, né? Não sei se vocês sabem, mas o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do LinkedIn, foram chamados ao Congresso americano, tem cerca de 2 anos atrás, numa investigação, para falar justamente sobre o dano que já estava sendo causado no cérebro humano. E pasmem o que eles disseram.
nós sabemos, nós somos uma indústria e orientamos que os consumidores só consumam a partir de 18 anos. Nenhum filho nosso com menos de 14 anos acessa nenhum tipo de tecnologia e eles estudam em escolas tradicionais que não usam computadores. Olha só, os donos que inventaram a indústria disseram que não deixam seus filhos consumirem, e nós temos uma pesquisa de 2019, crianças com 2 anos de idade, agora dependentes, viciadas em pornografia virtual. Pornografia com dano no cérebro. 2 anos de idade. Existe uma frase bem interessante, uma colocação que eu vi num documentário, inclusive, que aborda exatamente esse tema, que é essa dependência das redes sociais. Inclusive, se vocês me permitem, eu vou citar o nome do documentário, que eu acho que é de extrema relevância, chamou O Dilema das Redes. Quem puder, assista. É bem interessante o conteúdo e aborda exatamente essas questões. Tem trechos desses pronunciamentos que os grandes executivos do Vale do Silício fizeram. É um documentário com todos eles, com os caras que fundaram todas essas redes sociais. Tem trechos do depoimento que o Mark Zuckerberg, todos esses, tiveram que prestar, né, lá nessas audiências que aconteceram nos Estados Unidos sobre essa responsabilidade que eles têm que ter em relação a esses problemas que já estão existindo. E esse documentário é muito, muito relevante. Eu abordei recentemente no meu Instagram, também fiz esse alerta. E é interessante que nesse documentário tem uma frase que é bem interessante que eles colocaram, que é: as únicas indústrias que chamam os seus clientes de usuários é a de drogas e a de tecnologia. Você é usuário do Instagram, usuário do Facebook, usuário de celular. É porque, na realidade, Luma, é uma droga porque ele altera a melatonina, tá certo? A melatonina é a mesma substância que é liberada quando você faz uso de cocaína. É no mesmo nível. Inclusive, o processo da dependência tecnológica foi colocado no CID no mesmo nível da dependência química. É desse jeito. Só que o que aconteceu? Isso foi colocado em outubro de 2019 e veio a pandemia logo em 2020. O resultado é que a própria OMS se calou, olha só, ela lançou o CID, políticas públicas deveriam ter sido tomadas e privadas para reduzir e inibir o uso, e no meio da pandemia, se não for a memória, foi em abril, ou finalzinho de abril, início de maio, nós tivemos num dia 3 bilhões e meio, 3 milhões, não foi 3 bilhões, 3 bi e meio de acessos à rede, num único dia. Foi algo assim absurdo, porque o pessoal de relacionamento abriu os sites, pornografia abriu os sites, ninguém pagava nada, resultado, o pessoal foi para dentro, emburacou, né, se drogou em cima desse processo, e agora nós temos um grande problema até na rede educacional, né? Eu presto serviço para redes de universidades, né, para escolas técnicas, escolas a nível de primeiro e segundo segmento, e eles agora já estão sentindo a alteração comportamental das crianças, porque de maneira efetiva houve um ritmo escolar associado ao consumo que já se tinha, que era alto, né? A gente pega crianças aí que navegavam 8 horas, né, 6 horas, com mais a escola começou a bater 10, 11 horas. Resultado, alterações na parte agora de aprendizagem e alterações na área do comportamento. E detalhe, nós temos que fazer um efeito detox, tá certo? Nós temos que agora tirar esse indivíduo da droga, e ele vai agir como drogado, ele vai ter crise de abstinência. Eu tive casos de pessoas mordendo porta, atacando cabeça na parede, dando soco na parede, a mesmo comportamento de um toxicômano. Olha só, professor falou acerca de... só um aviso, professor, Otton Molina vai pedir para entrar aí. O senhor permite ele entrar, por gentileza? Faz parte do time Fasol, tá bom? O professor falou da despersonalização, processo de despersonalização, né? Tem sido usado um termo atualmente, a sociedade líquida, uma sociedade com valores muito transitórios, muito superficiais. A professora Isa, que também faz parte do time Fasol, colocou aqui no chat, nos comentários, né? Acerca da síndrome do Snapchat, ou seja, não aceitar a própria imagem. Luma, me diga uma coisa, como atriz, né? Como
como lidar com o personagem? Como é possível utilizar a memória emotiva na construção de um personagem sem isso causar dano para sua própria identidade, para sua própria saúde emocional? Olha, tá aí. Esse é um dilema, viu? Isso é muito, muito, muito importante, porque assim, quando você tá atuando, antigamente as pessoas pensavam que o ator emprestava só o corpo para a criação de um personagem, vai ali de maneira mecânica e só reproduz gestos. E na verdade, essas são as interpretações estilo pastelão. São aquelas que não causam nenhum tipo de emoção e não passam nenhuma verdade. E você não se prende naquilo porque é totalmente artificial, né? Então, ela, a menos que seja proposital, claro, existem casos em que você tem é o objetivo mesmo, é uma sátira, é algo proposital. Mas a interpretação genuína, né? Ela vai além. O doutor tem mais propriedade até para falar disso do que eu, porque eu só vou falar com base nas minhas experiências, então eu não tenho os fundamentos, né, que o doutor tem. Mas na prática, tudo que eu vivenciei até hoje, a minha formação ela é baseada no método do Stanislavski e ele parte de um princípio que você, em grosso modo, né, você empresta não só o seu corpo, você empresta também a sua alma para a criação dessa personagem. Então você tem que criar o enredo dessa personagem que transcende a cena. Como é que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Você tem... eu vou interpretar sei lá, uma prostituta. Então, na hora de fazer a interpretação desse personagem, antigamente, muitos profissionais usavam o método do laboratório, de você ir ali e tentar vivenciar aquilo, né? Inclusive, tem um filme aí brasileiro que ficou famoso, que foi interpretado pela Débora Seco, que é da Bruna Surfistinha. Eu, particularmente... Cada um. Eu, particularmente, eu tenho as minhas preferências, eu tenho aí parte de valores, isso vai além justamente pelo fato de que como você tem que emprestar a sua essência para a criação daquele personagem, eu acho muito difícil você não ter nenhum tipo de sequela. Eu acho muito sério. Então, eu prefiro não me expor a alguns tipos de criação por conta disso. Porque eu acho que o mínimo de vestígio acaba ficando. Eu acredito que não tem condição, por essa metodologia, de você acabar empregando ali a sua alma naquilo, não tem como você desvincular 100%. Então, eu vou emprestar o meu corpo, tudo bem, isso as pessoas compreendem que é uma encenação, mas a parte do trabalhar psicologicamente, emocionalmente para a criação daquela cena, a prostituta vai ter um episódio em que ela vai ser espancada por um cliente, sei lá, algo bem esdrúxulo, mas só para ilustrar. Você precisa, se a cena se resume a isso, você não tem um enredo como uma novela, que algo vai se desenrolando com o passar do tempo, você já tem um histórico, você, ator, precisa criar esse histórico. Porque aquela personagem não nasceu naquele momento, né? A personagem, se a cena está acontecendo naquele momento, mas a personagem, ela tem que ter uma história. Então você... Senão o trauma se torna seu, o trauma se torna seu. O trauma se torna seu, você tem que pensar como ela viveu, por que ela se enveredou por essa profissão, quais foram os problemas que ela enfrentou ao longo da vida. Você tem que construir isso. E é muito difícil você não ter nenhum tipo de sequela. Por isso que eu faço esse filtro e eu recusei um projeto que seria importante para a minha carreira. Aliás, eu recusei muitos deles. E hoje eu não estou atuando tão fortemente na televisão brasileira, por exemplo, por conta disso. Porque eu acredito que tem sim resquícios que ficam. E eu não estou disposta a isso. As pessoas acham que você é atriz, você tem que fazer tudo. Não, eu não. Primeiro que eu não tenho que nada. Eu não sou atriz. O doutor vai conseguir entender bem o que eu estou querendo dizer. Eu vou além da minha profissão. O preço se torna. O preço se torna caro. Desse rótulo. Eu escolhi ser atriz, eu tenho uma vocação, eu tenho um dom, eu tenho uma predisposição natural para essa função, eu tenho habilidade para isso, mas eu não sou isso. Eu sou um conjunto de coisas e essa é só uma das habilidades que eu tenho. Então eu me dou ao luxo
de escolher, sim, os personagens e os papéis que eu vou interpretar, porque eu acredito, sim, que tem resquícios, que deixa marcas. Eu participei do método da preparadora de elenco mais conceituada e famosa do país. Esse método, ele funciona assim. É o método que foi preparado o elenco do Tropa de Elite. Não tem uma pessoa que assiste o Tropa de Elite que não fica assim, uou, impactada, porque é muito real a interpretação, é muito forte. Eu participei desse método, então eu posso dizer, ele funciona demais, mas você sofre. Então, a identidade é diferente das suas capacidades, né? Exatamente. Professor, o Marcos Bulhões está solicitando entrar aí. Clica ele, por gentileza, Marcos Bulhões. Tá bom? Que também é um convidado nosso. Só respondendo uma pergunta interessante aqui da Luana. Oi, Luana, beijo. Sim. Compromete princípios e valores? Eu acredito que, dependendo da esfera, sim. Porque, na verdade, assim, tudo depende de como o seu eu, né? Como você, a sua identidade está alicerçada. Se você está totalmente alicerçado, você tem os seus princípios, os seus valores, você não abre mão deles, isso é algo muito, muito forte para você e é algo do qual você não abre mão, aí você tem a postura que eu tenho. Você recusa certos papéis e eu vou explicar melhor o porquê. Se eu tivesse 100% de liberdade para fazer a minha... Não apareceu para mim aqui, não. Tu pede para ele dar uma entradinha de novo, por favor? Isso. Ô, Marcos, pede aí novamente. Marcos Bulhões. Se eu tivesse totalmente a liberdade total para fazer essa criação, eu não teria problema. É como um programa aí que tem famoso de reality show, não vamos citar nomes para não levantar, né, da Ibope, mas enfim, não é real. Então, se, por exemplo, já me perguntaram se eu entraria. Se eu pudesse ser eu mesma, eu até toparia, mas como eu sei que não é algo dirigido, então aí pra mim não compensa, porque... Então, por isso que alguns personagens não compensam pegar. Porque o que acontece? Existe um autor, existe um diretor, e cada um tem um olhar da coisa. Então, eu vou ser obrigada a me submeter ao olhar dessa outra pessoa, isso vai ferir os meus princípios. Então, se o personagem, já por si só, ele tem um viés difícil, polêmico, que fere algum princípio meu, eu prefiro não pegar. Porque uma vez que eu aceitar o projeto, eu não posso. Aí sim, eu não posso recusar, enfim, e ter faniquitos, né? E botar alguma pressão de dizer que eu quero de tal jeito ou de outro. Então. Eu queria, hein, Luma? Eu queria pegar esse gancho aí, eu pedi ajuda técnica aqui para poder nos ajudar a colocar o Marcos aqui. O que acontece é o seguinte: olha só, existe uma leitura de psicologia que se chama Psicodrama e Sociodrama, do Moreno, ok? Eu tenho formação nessa área. Isso lá em 80. Em 80 se trabalhava muito com esse conceito. E na realidade, o que acontece? O processo do psicodrama e sociodrama te permite vivenciar essas experiências e trabalhar as tuas questões existenciais. Ó, Marcos entrou, Marcos. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Tá joia. Eu vou só terminar aqui e a gente já te insere, só para eu terminar o conceito. Mas tá eu quero joia. pedir perdão pelo atraso. Não, bem-vindo, 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 bem-vindo. Nada, você é bem-vindo, 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 bem-vindo. Mas olha só, então o psicodrama e o sociodrama, eles vão dar conta, Luma, justamente disso. Tá certo, Amêndola? Desse processo, por quê? Quando você está vivendo a tua vida, nós estamos vivendo papéis, né? O Marcos também é um influenciador, né? Eu dei uma olhadinha no trabalho dele, muito interessante, da terapia afetiva. Então, na verdade, a gente representa papéis, né? Papéis, ó, papel de filho, papel de marido, papel de professor, papel de aluno. Então, na verdade, todo mundo é artista. Não, todo mundo é artista. E tem um monte de artista mesmo, literalmente, um monte de artista. E aí o problema é que esses fragmentos, eles vão causando a distorção cognitiva e a distorção afetiva. Então, na verdade, você tem uma pessoa, né, estigmatizada. Ela passa a viver dentro do estigma. Então, na realidade, ela se perde dentro de um labirinto.
Inclusive, né, nós estamos com muitas pessoas do meio digital sofrendo de quadros de ansiedade crônica, estão fazendo quadros de depressão, automutilação física e psíquica, processo de depressão, pânico, tudo isso está em curso. Por quê? Porque nós estamos sofrendo uma linha de impacto e a busca pela fama, pelo reconhecimento, ela se torna cara demais. E vários já confessaram isso, inclusive, né? Do preço que está sendo pago nessa desintegração do próprio indivíduo. Porque, de maneira efetiva, né? E Moreno vai trabalhar isso dentro dessa técnica, ele faz a inversão de papéis para permitir uma pessoa que é tímida viver um momento agressivo. Pegar um agressivo e jogar no momento tímido. Para ele poder se perceber e fazer a leitura da reação, não só, né, do processo físico da cena, mas do processo emocional disso, para que ele extraia disso agora o entendimento para mudar a conduta dele, já que nós somos seres relacionais. A gente vive, é igual ao sexo. Eu tive uma participação aí na Família Mais da Batista Atitude, e eu falei da questão de gênero, e eu estava explicando isso para os caras. Eu falei, rapaz, sexo é social. Sexo biológico procriativo. Saiu para o sexo recreativo, ele já é social. O cara faz isso com animal, faz com mulher, faz com homem, faz todo mundo junto, ele faz virtual, ele faz de um monte de maneira diferente. Eu vi um pessoal na Inglaterra se enchendo de látex para poder fazer sexo. Eles criam o sufocamento para poder sentir prazer sufocado. Você vê, é uma maneira de expressar a sexualidade. Então, isso está dentro de um contexto social. Porém, não é procriativo. Procriativo é macho e fêmea. Só vai haver procriação se tiver macho e fêmea. Tem que ter espermatozoide, tem que ter óvulo para poder ter procriação. O óvulo não procria sozinho, nem espermatozoide. Então, na realidade, o que a gente precisa é ampliar esse entendimento de que nós estamos vivendo uma sociedade que ela virou espectral. Tá certo? Nós estamos vivendo em cima de estereótipos, estereotipias. Por isso, o nível de adoecimento de 80% da população. Marcos, seja bem-vindo. Deixar uma amêndola aí para você se apresentar. Obrigado aí por deixar eu terminar o raciocínio, querido. Não, imagina, galera, que é isso, né? Desculpa, né? Eu ainda não os conheço, então me perdoa. Né? Luma, já vi sim seu trabalho. Parabéns, Luma, que trabalho maravilhoso. Eu acho Obrigada, viu? Demais. E quero dar boas-vindas também a todos vocês, né? Aos meus seguidores, aos seguidores de vocês. E eu estava gostando muito desse papo que vocês estavam batendo sobre a arte e a expressão artística na sociedade. O Ferreira Goulart, ele, de maneira muito brilhante, diz que a arte existe porque a vida não basta, e eu super concordo. Porque a vida, por mais bela que ela seja, a gente sabe que ela tem uma condição, ela é finita. Então, quando hoje eu tive essa experiência, hoje é a terceira live que eu estou entrando assim em seguida, eu estava aqui e com prazer, com amor, de coração aberto de verdade. Então, eu estava aqui na janela e eu vi um dos pôr do sol mais bonitos assim do ano. E ao mesmo tempo que eu sinto porque o sol vai se pôr, eu quero guardá-lo. Agora a gente expressa isso com fotografia, com vídeo. Antigamente era com arte, com um quadro. Então a arte é tão necessária. E eu sou escritor, né? E até a fala de vocês sobre essas personas e essas páginas da vida, do mundo que são pessoas, nós somos páginas. As condições são páginas. Infelizmente, a maioria das pessoas abrem apenas um pouquinho o livro. Aí quando olha uma primeira página, aquela página real, tem dor, sofrimento, perda, lágrima. Aí a pessoa fecha o livro e vai se alienar, e vai viver uma outra vida, e vai criar uma fantasia, né? Ter feito Don Quixote. Mas tem um poema muito especial do Drummond de Andrade, que ele escreveu para o maior escritor de todas as eras, segundo minha opinião, que é o Machado de Assis. Ele diz assim, ao bruxo com carinho: muitos leram uma página da vida, tu leste todas elas. Então eu acredito que quando a gente passa a escrever, a gente tende a entender que todo ser humano é condicionado ao erro, à dor, ao amor, às vulnerabilidades. E é por isso que eu acredito que ser escritor, antes de tudo, é ser humano. Então é muito bom ser humano aqui com vocês, galera. Legal, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso aí, Marcos. Marcos Bulhões, ele é autor de 3 livros
especialista em inteligência afetiva, e entrou na hora que a gente estava falando desse assunto, né? E a digital influencer também. Bem-vindo, Marcos, à terceira semana acadêmica da Faculdade FASOL. Nós estávamos falando justamente sobre esse assunto, né? Quando eu passei a peteca para a Luma, eu perguntei para ela justamente sobre a influência do personagem na pessoa, né? E você entrou com uma frase genial dizendo: a arte existe porque a vida não é suficiente, não basta, né? Professor Alex, a arte existe porque a vida não basta. A gente falou da vida fake agora há pouco, né? A gente falou do risco da gente viver uma vida fake, né? De fato, o ser humano ele é artístico. Eu sou músico, então eu tenho dentre outras características... Nós choramos, né? Que é algo mais artístico do que o nosso choro, na verdade. Exato, emoção. Nós somos emocionais, E o momento atual, o professor Alex, ele carrega para nós um peso emocional enorme, um peso emocional muito grande. Não é todo mundo que fecha o dia olhando o pôr do sol, como o Marcos acabou de falar. Como que a gente vai lidar, 80% da sociedade, lidar com ansiedade, com pânico, com depressão, conforme os números que o senhor acabou de trazer? E aí a gente gira esse assunto depois para os demais. Ok. Na realidade, o grande desafio, né, desse momento é nós realizarmos uma desconstrução. Você tem uma ideia, eu sou precursor do construtivismo no país. Na época, Cossetti Ramos publicou e eu não publiquei. Eu fazia a transição da Castelo Branco para a universidade. Trabalhava em parceria com o professor Lito, da Unicamp, desenvolvendo o conceito de sala do futuro, né? Então, é um momento que Marcos e outros ainda estavam indo para a escola, nós já estávamos sonhando esse futuro atual e trabalhando em cima disso. E, na realidade, né, o que a gente, naquela época, já visualizava, né, é que nós tínhamos que caminhar para uma ação desconstrutivista desse indivíduo por causa dos paradigmas diante do paradoxo. Então, a nossa sociedade ela é muito pautada em paradigmas, nos estereótipos, ok? Nos estigmas. E, na realidade, nós estamos agora vivendo com um salto quântico, a partir do ano que vem, todo um processo paradoxal, porque, na realidade, a ciência ela vai se multiplicar, ela vai explodir de uma maneira absurda, o conhecimento já estava dobrando a cada 2 anos, a partir do ano que vem, dobra a 1 ano, e 2 anos à frente, 6 meses. A cada 6 meses, o nosso conhecimento ele vai dobrar. Então, na realidade, a gente tem as pessoas transmitindo aquilo que elas não sabem. Agora, o corpo ele grita exatamente aquilo que o indivíduo está vivendo. Então, eu diria que o grande desafio, né, é justamente entender esse corpo, que ele manifesta essa emoção, que ele não digere essa informação do momento presente, que ele se agonia com as incertezas que a gente colocou, e que isso, né, como foi colocado pelo Marcos em relação ao pôr do sol da janela, né, eu pensei até que ele ia dizer para mim que ele foi lá e abraçou o sol, tá certo? Porque era o que eu faria, né? Ia pegar, abraçar o sol, é isso aí, ó. De abraçar, né? De abraçar o sol, quer dizer, trazer esse sol, né, para dentro, porque na realidade essa experiência, né, de entrega, né, é que vai ser determinante diante de uma complexidade que precisa ser simplificada. Então, na realidade, as pessoas complicaram demais as coisas e tentaram explicar demais. É aquela ruptura da filosofia onde foram surgindo os especialistas, né? Eu sou meio platônico na minha formação, então, na realidade, a gente pensa o todo, e não a parte aristotélica da coisa. Então, a galera vai lá, né, e vai partimentando a parada toda, um pedaço daqui, um pedaço dali, e se esquece de entender o homem como um ser global, como alguém que tem necessidades afetivas, mas também tem necessidade de trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. É o mesmo camarada que tem a necessidade de expressar a arte, mas ele tem que agora gerir conteúdos concretos, práticos, que sejam utilizáveis. E, na realidade, a gente está vivendo uma sociedade que ela consome lixo, literalmente, lixos emocionais, lixos de informação. Então, há uma desintegração
por conta disso, mas eu vou lançar um ato profético. Isso não vai durar um ano com esse salto quântico. A coisa vai ficar estreita. Por quê? Porque agora o cara vai ter que ser um gerenciador de filtros. Porque se a informação ela vai explodir, o que eu for ensinar já está obsoleto. Olha só. Então, se eu não gerenciar filtros, se eu não entrar na gestão do conhecimento, se eu não gestar a capacidade agora cognitiva e afetiva, esse indivíduo ele vai se sentir mais perdido. Talvez por isso os indicadores estejam apontando para 80% de adoecimento da população. Olha isso. O professor Alex ele tocou num assunto, Luma, que eu acho que dá para fazer uma transição para algo que é a sua praia. Ele falou sobre necessidades afetivas. Vamos lá, aquela dúvida, aquela pergunta que não quer calar quando a gente tem uma atriz por perto. Como utilizar a gestão emocional para evitar o vínculo afetivo quando você interpreta papéis românticos? Pois é. Tive que tirar Cauã Raymond. Aprende isso na escola de artista? Gente, é muito interessante isso daí, porque assim, é difícil, porque o que acontece? Vamos pontuar algumas coisas importantes aqui. Graças a Deus, eu sou muito bem resolvida com isso, e meu marido também. Inclusive, só é meu marido por ser bem resolvido com essa situação. Porque quando ele me conheceu, eu já era atriz, né? Entendam aqui, quando eu digo esse porque é a forma normal de se referir às coisas, né, às profissões, enfim, mas quem está na live aí há mais tempo já entendeu o conceito de quando a gente diz eu sou atriz, eu sou muito mais coisas, eu e todo mundo, né? Estou me referindo a mim, mas todo mundo não se limita à sua profissão, cada um é o que é na sua essência. Então, ser atriz é só um dos tentáculos deste polvinho chamado Luma. E então, eu já era atriz, porque eu iniciei a minha carreira bem cedo lá, ainda em Montes Claros, aos 9 anos, comecei no teatro lá. E era curioso, porque na escola, essa questão da gestão da emoção, é interessante você pensar que eu tinha já esse domínio da emoção artística, usada para a questão artística, já desde aquela época. Na escola, as minhas colegas, se tiver aí alguma colega de escola, não me deixa mentir sozinha, por favor. Eles usavam de maneira manipuladora esse meu talento, porque não podiam me ver e ficavam, chora aí, você é atriz? Chora aí. Ai, sério, chora aí. Esse chora aí era muito engraçado, porque as pessoas queriam ver as lágrimas. E eu era, desde pequena, eu me sentia um macaquinho zoológico, né? Mas era engraçado porque eu conseguia. E era algo instantâneo. As pessoas ficavam impressionadas de como você consegue, em pouquíssimo tempo, já chorar, enfim, se emocionar. Porque eu já dominava essa arte de segurar a emoção e canalizar a emoção para o que é necessário, né? De acordo com o que foi proposto. Então, eu já era atriz desde muito cedo, ele me conheceu atriz. E para mim era uma premissa básica encontrar uma pessoa que entendesse e lidasse bem com isso. Porque eu já tinha em mim essa questão desses valores de não aceitar, me submeter a todo tipo de exposição ou de trabalho. Por conta, né, desses princípios, eu não fiz muitos papéis que seriam relevantes, digamos assim, para a minha carreira, que teria uma projeção muito legal, mas é isso que é o foco da coisa. Eu não acho que é válida ter essa exposição e essa projeção se eu perder a minha essência e eu tiver que viver refém desse personagem e desse, né, estereótipo, como o doutor já pontuou sabiamente. Então, partindo dessa premissa de que eu tenho esses valores, a pessoa que está comigo, ela tem que confiar que aquilo é um trabalho e que eu já vou entrar em trabalhos que não vão me expor a determinadas situações. Mas é óbvio que, assim, vez ou outra pode acontecer de você ter que ter um relacionamento um pouco mais próximo com a pessoa com quem você vai interpretar, né, um personagem. Porque, como eu disse, essa construção, ela tem uma linha. Às vezes é uma única cena que você vai fazer, mas esse personagem tem uma história. Então você precisa sentar com aquele ator, você precisa
construir junto ali essa história, porque a minha história, se é vinculada a dele, a gente tem que criar essa história junto. Eu não posso criar uma coisa, ele criou outra totalmente diferente, que na hora não dá o match, né? Não tem liga. Então é preciso, às vezes, esse trabalho de bastidores. E aí entra essa questão de você ter uma segurança, uma gestão emocional, para você não depositar ali nesse trabalho as suas particularidades. Não é o meu caso, graças a Deus, mas suponhamos, o ator, ele tá mal no relacionamento pessoal, na vida pessoal dele, na vida real, e aí tá um clima muito legal, o personagem é incrível, uma pessoa maravilhosa, então a pessoa da vida real se apaixona pela pessoa fictícia. Isso é um absurdo, mas acontece a todo tempo. Você vê aí diversos artistas que passaram a se relacionar com pessoas que eram apenas colegas de trabalho. Era uma obra, era um trabalho, e eles tinham relacionamentos até duradouros, e eles romperam porque se envolveram emocionalmente com o personagem. E esse que é o grande lance, porque se você for analisar cada um desses casos, não recomendo, que é cuidar da vida dos outros e nem vale a pena, mas se você for olhar, esses relacionamentos não duraram, porque eles não eram reais, eles eram baseados de fato nessa ficção, nesse amor platônico no personagem, entre os personagens. Então você abriu mão de algo que era verdadeiro, substituiu, trocou por algo que é totalmente fugaz, né? Então precisa realmente ter uma segurança muito grande na hora de iniciar esse tipo de trabalho. E eu penso que se você não estiver inteiro, você não pode entrar num negócio desse. Porque as suas lacunas serão preenchidas por essa. Você tem brechas que vão ser preenchidas por isso daí. Porque, como eu disse, não tem jeito. Por mais que seja um personagem, ainda assim é você. É parte de você. Loma, a psicologia vai chamar isso, Amêndola, de transferência e contra-transferência. Você vai transferir e você vai contra-transferir. Esse é que é o problema. Até da gente, né? A rapaziada dos youtubers, com os fãs, eles vão ter esse problema também. O Marco vai poder falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Porque há esse processo do indivíduo transferir para você e de você contra-transferir para o cara. E aí é o caos. Aí entra em looping e a coisa agarra e agarra feio. Vai agarrar feio. Porque aí tu vai pegar psicopata, sociopata, borderline, esquizofrênico, todo mundo correndo atrás de você no teu apartamento. Coisa de doido. Porque você contra-transferiu, né? E se permitiu entrar na transferência do cara. Então a gente tem que ter a limitação técnica, né? Saber colocar os limites nas relações, entendeu? Atenção, alunos da FASOL, a lista de presença vai estar disponível na bio do Faculdade FASOL, @Faculdade Alguém FASOL, assina tá bom? pra mim, por favor, que eu tô aqui, eu vou poder. Assina a lista de presença, senão perde o certificado. Ô Marcos, eu vi você, Marcos, enquanto a Luma falava acerca da experiência dela, eu vi o seu olhar de análise, você como especialista em inteligência afetiva. Como é que você explica essa separação que a Luma estava explicando para nós, do artístico e do real? Cara, eu acredito que é muito importante nós entendermos que a expressão artística, ela não é empírica em si. Não sou eu. É uma representação do que eu sinto. E o que eu sinto nem sempre é leal a mim. Entendeu? Quando Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz que enganoso e perverso é o coração do homem, é porque nós não temos certezas de nós. Tanto que um dos piores conselhos do mundo que você pode dar a alguém é siga o seu coração. Nunca diga isso pra essa pessoa, pelo amor de Deus. Vai seguir um mentiroso, vai seguir um mentiroso. Exatamente. Ou talvez nem seja um mentiroso, seja alguém que está enganado. O nosso coração, ele não é mentiroso, ele é enganoso, entendeu? Ele se engana. E quando ele mente para ele mesmo. Então, eu acredito que no processo artístico nós temos essa diferença. Mário Quintana tem um poeminha muito especial que eu li na escolinha, como o professor falou, que ele dizia assim, ó: eu amo Deus. Deus é uma mentira. Estou feliz. A vida não importa. Eu sou louco? Não. Sou poeta. Poeta é artista. E naquele momento, a poesia e a arte não é uma teologia, entendeu? Porque existem momentos, sim, que a Luma vai expressar algo artístico,
Porque toda a condição psíquica, emocional, afetiva e social dela compõe aquele momento. Só que talvez chegue um momento que alguém esteja abalado, entendeu? E se essa pessoa estiver abalada num contexto desestrutural, pela sua carência, ela vai projetar em alguém. É impossível. Porque nós projetamos por não suportar permanecer dentro de nós, entendeu? E nós fugimos. Projeção é uma fuga, saca? Extravasa. Exato. E como o professor comentou, a minha responsabilidade em relação a essa projeção e lidar com essa projeção, porque afinal eu tenho 1.400.000 seguidores, na verdade. Então eu me assustei, porque uma vez eu fui numa cidade da Bahia fazer um evento e a cidade tinha 30 mil habitantes. E naquela semana eu havia ganhado 60 mil seguidores. Era como se 2 cidades daquela me seguissem em uma semana. Isso é assustador. Então você percebe que você é um influenciador. Então tem o bom influencer, muito forte, muito bad sério. influencer. Exato. Então se liga. Qual que é a diferença? Eu, como influencer, percebo, e eu tenho 2 exemplos aqui básicos que todo mundo já sabe. Quando você pega a narrativa bíblica, por mais que você creia, quer você não creia, é uma questão de literatura, e eu sou escritor, então entre na minha viagem. Eu falo sempre pra minha esposa, amor, se eu estiver exagerando, você puxa a minha mão. Como ela tá deixando, então vamos embora. Viagem. Tá liberado. Vai você. Aí quando ela fala, amor, calma, aí eu, opa, mas vamos lá, viaja comigo. Literatura. Quando você tem um anjo, que ele tem um desejo, que é o quê? Ser adorado. Ele cria uma revolução. Ele cria um movimento. Entendeu? Ele cria uma hashtag. Serei igual, hashtag. Quero ser igual ao Altíssimo. Ó cilada, meu Deus do céu, que belzão. Aí ele cria, e uma terça parte de toda aquela comunidade vai lá e dá seguir, entendeu? Aí uma terça parte da comunidade passa a seguir o cara. E aí vai dar like no maluco, tá. Esse cara, ele tá fazendo sim uma transferência, uma contra-transferência, porque é uma necessidade dele. E ao mesmo tempo é uma necessidade do público dele. Ser adorado, ser amado, entendeu? E aí, é o famoso ador do público, né? Que hoje falam muito, o que aconteceu? Ador do seu público. Isso. E uma terça parte dos anjos virou capeta, mano. Se liga. Se você entrar no Twitter, tem uma série de pessoas batendo ódio, cancelando, falando mal, guerreando, que é ódio. Ódio é influência. Esse é o bad influencer, entendeu? É aquele cara que usa a sua deficiência contra você para te explorar, entendeu? Para que se ele cair, ele não vai cair sozinho, ele vai cair com uma galera, sacou? E aí tem o good influencer. O good influencer foi o cara que ele compartilhou amor. Por quê? Porque ele era amor. Ele não falava sobre amor, entendeu? Então, quando você compartilha o que você é, essa não só transferência, mas principalmente essa partilha, ela se torna muito mais especial, porque você sabe que dali haverão sentimentos sinceros, entendeu? Então, quando você cria um movimento, é necessário você transparecer principalmente esse amor que você tem pelo que você faz, e o amor é responsável. Marcos deixou uma bola rolando aqui pra gente, professor. Eu na área de teologia eu pegaria aqui e iria longe, mas vamos lá. Não, eu pensei até que a noite ia virar libertação, cara. Olha, eu nunca pedi nada pra vocês. Vamos fazer vigília? Bora! Show de bola, hein? Show de bola, hein? Show de bola. Não, quando ele falou da queda dos caras, eu já falei, rapaz, já vai rolar libertação, ele já vai fazer a chamada pra galera isso, né? Já vou desbloquear, É isso aí. Mas olha só, tem um ponto que eu acho interessante, e infelizmente a gente está caminhando para o final aqui, né? Mas vamos dar mais uma rodada porque tá legal. O Marcos falou bastante sobre a questão da influência, o bad influencer e o good influencer. Exato. Né? Boa e má influência. Todos nós somos influenciadores. Isso é uma realidade. Né? Existe um princípio, e é um princípio da psicologia, não sei se o professor vai conhecer, que diz respeito ao princípio do oikos. Aquelas, no mínimo, 5 pessoas que nós influenciamos diretamente com a nossa forma de falar. Professor, como gerenciar as nossas informações
as nossas emoções, melhor dizendo, uma vez que somos influentes para outras pessoas que estão próximas de nós, a nossa vida interfere na vida de outros, pressupõe-se isso, como gerenciar as nossas emoções de forma que a gente venha, num momento crítico como o atual, conseguir extrair o melhor de nós para que a gente possa tocar nessas pessoas que estão próximas de nós. O Jung, ele diz, quando você está diante de alguém, né, você tem que ser uma alma tocando outra alma. Né? Então, na realidade, né, o que a gente precisa é de mais humanização nas nossas relações. Né? E aí já começa, né, na relação com os parceiros, independente da ideologia de gênero. Né? As pessoas precisam entender que nós nos distanciamos, né, de nós mesmos, e aí fica difícil cumprir os mandamentos do Cristo, né? Que seria amar a Deus como a mim mesmo, não é isso? E agora eu teria que amar o outro também como a mim mesmo, porque na realidade ele diz que eu teria que colocar Deus sobre tudo, acima de tudo, e o outro no mesmo nível que eu. Então, na realidade, a gente tem uma grande dificuldade no momento atual de entender esse conceito desse amor, até porque eu já trago toda essa problemática da minha família de origem. Então, minha família de origem, ela foi desestruturada, eu sofri bullying, sofri abuso sexual, sofri abuso psíquico, tive um pai tóxico, uma relação ácida, nociva, minha mãe era abusiva. Então, na realidade, né, nós temos já toda uma destruição da origem familiar nossa, ok? Com raríssimas exceções, tá? Eu estou em clínica aí há mais de 3 décadas, né? São milhares de atendimentos. Só a nível de treinamento empresarial eu tenho um número próximo do Marco. 1.100.000 pessoas eu treinei cara a cara no país. Então é uma coisa de maluco. A gente já viu muitas emoções, muitas situações, muitas pessoas, muitas histórias. E na realidade, o que acontece? O que a gente observa no momento atual? Né? Um empobrecimento. As pessoas, né, como que aconteceu aí na Revolução do Conflito que nasceu no céu, tá certo? Faz parte do meu livro de batalha espiritual, né? O conflito nasceu no céu e foi parar dentro da minha casa, né? Foi parar dentro da minha casa. O problema foi lá em cima e chegou aqui, né? Dentro de casa. Então, na realidade, a gente percebe que a grande dificuldade é de fazer esse auto-reconhecimento e esse descobrimento. Então, eu diria em autoconhecer para descobrir. Por isso eu me nomeei no início como platônico e não aristotélico, né? Porque Platão tinha essa visão de totalidade, Aristóteles já vai para parte da coisa. Então, quando você tem essa visão da totalidade, do todo, né, a gente vai perceber que um Deus se fez carne e habitou entre nós e passou por todas as fases, ok? Todas as fases. Então, né, mamou, né, saiu de dentro da mãe, engateou, aprendeu a falar, aprendeu a andar, correr, fez xixi, fez cocô, passou a parada todinha e na sequência... né, ele vai lá para um sacrifício, né, um ato sacrificial. Eu não sei como é que isso entra na cabeça de quem está nos ouvindo, mas isso, na minha cabeça, toma uma amplitude absurda, porque nós estamos falando de um ato sacrificial de alguém que não precisava se sacrificar, mas que veio entender por que o projeto deu errado. Vamos falar nisso, o projeto deu errado e eu vou lá para vivenciar e saber se é possível que a coisa dê certo. E aí se colocar um discurso, né, no alto da crucificação, dizendo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Esse é o ponto alto da pregação. Né? Então, quando ele falou, eu dou uma cara, dá outra. Então a gente observa que é o seguinte, né, existe muita hipocrisia, muita falsidade e muita falácia. O resultado disso é caos. Nós estamos no enlatado. Não é isso? Eu vou lá no mercado, tem um monte de coisa enlatada, cheio de rótulo lá, que eu nem leio o que está lá. Eu só estou consumindo. Resultado, estou cheio de açúcar, Covid-19, vai matar o cara. Ansiedade, por causa do açúcar. Depressão, por causa da ansiedade. Pânico, por causa do bendito do açúcar. O cara está com a vida dele toda errada na alimentação dele. Está toda errada nas emoções dele. Então, ele é uma bomba. Né? Ele é um homem bomba, uma mulher bomba. Pronto para explodir.
E agora, o que eu entendo é que a gente precisa usar até essa influência do Marcos, da Luma, né, da Fasol, o pouco que eu venho fazendo também, que eu sou um retardatário, eu sou uma tartaruga que entrou nessa corrida, né? A gente entrou no Instagram agora em janeiro, de maneira efetiva, para começar a querer trabalhar alguma coisa nesse sentido. A gente é um aprendiz de como tudo isso está acontecendo, né? Nós temos o Marco aí como doutor no assunto e a gente é um aluno, a gente é um aprendiz da história. Então, na verdade, o que eu observo é que a gente precisa compartilhar vida, tá certo? E aí eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com a Luma, estar aqui com o Marco, estar com você, porque a gente tem que compartilhar a vida, gente. A gente não pode, não mais compartilhar a vida. A gente precisa entender que essa vida, né, ela é possível, ela é viável, não tem nada errado com o Sol ainda, não tem nada errado com o planeta ainda, a questão sou eu dentro desse contexto. Eu bem, tudo bem, eu mal, está tudo mal. Então a grande verdade é essa. Então a gente precisa fazer uma reengenharia biopsico-socioenergética e ter esse energético na questão espiritual da coisa. Então a gente precisa mudar essa maneira de se perceber, de perceber o outro e até de se relacionar com a divindade. Porque de maneira efetiva, né, até o ateu acredita em Deus porque ele nega a Deus. Olha só que gracinha. Né? Para eu poder negar alguém, eu tenho que acreditar na possibilidade da existência dele. Aí eu estabeleço, eu quero contato contigo. Então é isso que acontece. Então a gente precisa desmistificar essa imaturidade emocional, essa imaturidade espiritual, e a gente se lançar nas relações de maneira a se autoconhecer e conhecer. Eu creio que se a gente fizer isso, a gente dá um salto absurdo. Eu perdi o áudio de vocês aqui pelo celular e estou escutando com atraso aqui do meu lado, né? Então, se eu der uma perdidinha aqui é por conta disso. Mas vamos lá. O professor Alex colocou algo interessante. O Marcos levou o assunto para dentro da Bíblia, o professor Alex, acho que até inspirado pela época da Páscoa, né, professor Alex? Colocou aí a questão do ministério de Jesus. É isso aí. Né? O Marcos tinha colocado ali antes, Jesus foi amado e foi cancelado por tantos, né? É isso aí. Eu tenho uma pergunta, eu quero começar agora aqui com vocês, Marcos, e depois a Luma. Esse mundo de cancelamentos e de aprovações, né? Uma vez que nós somos relacionais, a gente está tão preocupado com aquilo que pensam, que falam, que dizem. Como que a gente vive uma boa gestão emocional dentro desse ambiente? Para vocês, o que vem a ser uma gestão emocional, Marcos, Luma, na ordem que vocês acharem por bem aí responder? Óbvio, primeiro as damas. Mas de forma alguma você chegou por último e os últimos serão os primeiros. Nossa, ô Luma, agora você arrebentou, essa é clássica, hein? Que honra! Nossa, arrebentou. Não, peraí que eu vou até arrumar meu cabelo depois dessa. Que honra. Que obrigado de coração, de verdade. Eu interpreto e é nóis. Obrigado, de coração, de verdade. Bom, eu acredito que de fato é muito doloroso, né? Porque infelizmente as pessoas elas esqueceram de amar, porque talvez hoje era muito mais prático. Eu tenho até uma frase que eu digo assim, que o ódio é o amor de mau humor. E o ódio é a necessidade de amor. Só que quando não há o amor, a gente dá essa pancada. A Marta Medeiros tem até um conto maravilhoso que diz que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E hoje em dia, as pessoas elas estão caminhando para a indiferença, que é o contrário do amor. Que é o que Jesus, inclusive, falou, né? Como nós estamos aí nessa pegada cristocêntrica, e ele falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, numa visão social, você percebe que essa falta de afeto, de carinho, de humanidade, de enxergar o outro, de olhar a pessoa como um indivíduo, faz com que a gente enxergue ela como rival. E aí, quando a pessoa erra com a gente esquece do perdão, entende? A gente vai para o confronto. Quando alguém pensa diferente da gente esquece da diplomacia, da paz. A gente parte para o ataque. E aí é muito complicado, saca? Eu acredito que é... Por isso que eu sempre falo que, se você entrar nas minhas redes sociais, todos os dias eu estou falando sobre isso, sobre amor, entendeu? Porque eu acredito, de fato, no amor.
E quando você se permite até essa experiência de amar as pessoas que envolvem você, entendeu? E até o próprio conceito de moralidade, não é verdade? Que é exatamente sobre isso do Kant. Se não ama, faça como se você amasse. Quando você não ama essas pessoas, mantenha um respeito, saca? Mantenha uma convivência, um nível de convivência. Porque quando você perde essa capacidade de amar as pessoas, você sempre vai enxergar elas como indivíduo. Você vai cancelar, você vai criticar, você não vai suportar a fraqueza do seu irmão. E é o que eu sempre falo pra galera. Se alguém errou, você não tem que ser o primeiro a pegar essa primeira pedra. Só que eu tenho que confessar com vocês, porque eu sou humano. Eu tenho que confessar para vocês que eu entendo por que isso acontece. É duro sofrer por amor, entende? É muito duro sofrer por amor. Mas eu tenho uma esperança. Uma vez a Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, fez uma pergunta para Pablo Neruda, apenas o Prêmio Nobel de Literatura, do ano, inclusive. E ela perguntou para ele, você já sofreu por amor? E ele respondeu, estou disposto a sofrer mais. Eu acredito que para mantermos uma sociedade saudável, é necessário que a gente ame e entenda que o amor é sacrificial. Isso aí. Show. Uau. Legal. Luma, pelo amor de Deus, agora estou sedento. Eu acho que eu só vou complementar, pegando um gancho do que o doutor Alex tinha pontuado. O que eu acho que falta de fato é essa humanização, né? É o que é necessário no momento, porque nesse mundo tão tecnológico e cada vez mais robótico, se nós voltarmos às origens e voltarmos a cada dia sermos mais humanos, aí sim a gente vai começar a entender que, primeiro ponto, nós somos humanos e nós somos a criação mais incrível de Deus, né? Nós somos a sublime criação de Deus. Imagem e semelhança, né? De tudo que Deus criou, nós somos a única criatura que é a imagem e semelhança dele. Então, eu acho que partindo dessa premissa, a gente já consegue englobar vários aspectos. Então, mesmo a imagem e semelhança de Deus, somos imperfeitos e, portanto, falhos. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que eu falho, você vai falhar, todos falhamos e falharemos. Então, eu acho que esse processo de humanização começa a amenizar as coisas. As pessoas vão errar e tá tudo bem. E é um processo de aprendizado contínuo, que não vai acabar nunca, né? E eu acho que é essa a graça da vida. É você nunca ter condição de aprender tudo. Porque você vai estar sempre motivado a aprender e crescer um pouquinho mais cada dia. Só que isso parte de uma conscientização de que você precisa entender que as falhas vão acontecer. E se falhas acontecem, eu erro, meu irmão erra. E se ele erra, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. E por aí segue a coisa. Então, esse cancelamento é uma estupidez, na minha opinião. Porque parte de um pensamento de que o outro não tem direito de errar, não tem direito de se expressar, não tem direito de ser genuíno. Porque hoje, por exemplo, não querendo levantar uma polêmica até idiota aqui, porque a live está muito legal, mas existe um cancelamento quase que imediato por a pessoa não atender a certos padrões que hoje são bandeiras que estão em voga. Exemplo, eu sou branca, eu sou hétero, então quase que isso já é um convite ao cancelamento. Porque eu já... na cabeça dessas pessoas eu já venho de uma história, um histórico de benefícios, como se de fato fossem benefícios, como se eu tivesse escolhido e tido acesso a essa manipulação. Eu simplesmente nasci, né? Então, não fui eu que me criei, que me gerei. Então, Deus me fez assim e Ele fez cada pessoa ao seu modo. Então, hoje, infelizmente, essa bandeira que está se levantando aí de cada vez mais haver divisões e segregações, eu acho que esse é um caminho que uma hora ele vai declinar. Ele já tá, ao meu ver, o doutor pode pontuar isso melhor, o Marcos também tem condição de pontuar isso melhor que eu, mas eu acredito que está já chegando num ápice. E em algum momento essa curva vai ter que declinar, porque a sociedade não vai suportar isso. Não vai chegar ao fim da humanidade, porque as pessoas estão cada vez mais
se degladiando, se dividindo. E é interessante porque os poderosos, eles usam isso totalmente de maneira arquitetada. Porque um povo dividido é um povo fraco. E quanto mais você divide, mais você gera essa fragilidade. Antigamente você tinha divisão por raça, por territorial, uma nação, um país, uma nação, né? Você tem depois a divisão de estado, depois você tem a divisão de cidade, depois não, é da mesma cidade, mas não torce para o mesmo time que eu. Não, esse torce para o mesmo time, é da mesma cidade, é do mesmo lugar, mas ele é branco e eu sou negro. Não, mas esse aqui, ele é negro que nem eu, ele é da mesma cidade, você vai dividindo, categorizando as pessoas e você vai cada vez mais segregando e vai chegar uma hora que não vai sobrar ninguém, você vai ficar sozinho. Porque não tem ninguém igual a você que atenda todos os requisitos e parâmetros que você está estabelecendo. Então, esse cancelamento ele precisa acabar. Ao meu ver, eu acho que se isso permanecer assim por muito tempo, de fato é o fim da humanidade. Porque as pessoas elas precisam uma das outras. A gente tem que se relacionar, a gente tem que viver em grupos, né? Então, eu acredito que está chegando essa curva de declínio aí. E eu acho que não dá tempo mais de vocês falarem o que vocês pensam sobre, porque eu falo muito e já são quase 10 horas. Imagina, Lu, é um prazer. Não, tranquilo. Passaríamos a noite inteira aqui sem isso aí. certeza. Eu só ia dizer agora, Marco, eu ia dizer o seguinte, olha só, eu amo rosas e elas têm espinhos. Olha que incrível. Que lindo, que lindo. Então, a gente precisa, né, amar as rosas, mas entender que elas têm o quê? Espinhos. Para se proteger da sua fragilidade. E detalhe, hein? Leva 7 dias abrindo e fechando, até abrir no 7º dia, e agora, né, liberar o perfume. Olha só. Ela só libera o perfume depois de totalmente aberta. Feito isso, ela completa o ciclo de vida e morre. Por isso eu sou um pré-sexagenário. Eu estou caminhando para esse momento de desabrochar. Não é isso? Eu espero desabrochar, exalar perfume, né? Deixar esse perfume no ar. Senhor, desculpa quebrar. Pode. Pode. Me desculpa. Quando me convidaram, vocês têm certeza? Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? E assim, desculpa quebrar todo o clima aqui, galera. Me perdoa. É bom que, como já me convidaram, se vocês ficarem chateados, vocês não vão me convidar, eu vou falar, pelo menos eu participei. Mas eu quero fazer uma pergunta para o professor. Porque assim, o meu maior prazer, né, em vida é escrever, ler, ter essa experiência. E a cada vez que eu leio um livro, é como se, quando eu fosse escrever, eu sinto como se outras milhares de mãos pegassem na minha mão na hora da escrita. Porque extrair esse conhecimento de pessoas mais sábias, que viveram mais, que sofreram mais, que se morre, é como se uma biblioteca se incendiasse. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta para o professor aqui, porque ele até fez esse comentário, que ele, comecei atrás e tal. Mas assim, professor, eu fico muito feliz de saber que o senhor, tão sábio, tão culto, teve essa decisão, que eu sei que não é fácil, de entrar na era digital e partilhar conhecimento. Então, isso daí a gente tem que bater palma para o senhor, assim, de verdade, porque é maravilhoso. E como o senhor realmente, né, por ordem, como o senhor falou, e cronômetro, se fôssemos seguir o tempo, sim, o senhor estaria mais longe, né, do início do que nós e mais perto do fim, mas, obviamente, exalando muito perfume e sabedoria. O que o senhor acha sobre a morte? Olha só, eu vejo nela uma libertação da minha limitação. E eu, particularmente, anseio por ela como quem anseia pela luz. Porém, eu vou viver cada instante como se fosse o último. Porque, de maneira efetiva, né, quando você vive a intensidade do momento, Marco, você encontra a plenitude. Nessa experiência que ela é muito curta. Veja, ontem eu tinha 10 anos e eu acordei pré-sexo. Passa rápido demais, gente. Sugestão, divirtam-se.
né? Brinca com o sol, brinca com as estrelas, brinca com a lua, porque passa rápido demais. E se você não conseguir brincar, extrair o melhor dessa experiência, né, você perdeu uma grande passagem aqui. E aí vai um conselho também aos casados. Diz o apóstolo Alex, faça o sexo em abundância. Eu tô reagindo aqui atrasado. Né? Agora, aos casados, não vai dizer que eu não mandei todo mundo fazer, não, rapaz. Olha aí, senão o mundo vai vir me dar um bom eu tô falando aos casados, entendeu? Você é muito carinhoso, Marco. Eu já aprendi a te amar, cara. Você é carinhoso. É meu e amar o senhor, de verdade. Voltando aqui. Eu tô reagindo aí, Luma, você ficou no meio de nós dois agora, Luma. Por causa aqui do probleminha de áudio que eu tive. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu achei interessante... mesmo atrasado aqui, eu estou conseguindo acompanhar, né, não com toda a velocidade de antes, mas eu achei interessante o termo desabrochar. Desabrochar. Né? Vamos dar um giro final pensando no seguinte, professor Alex, Luma, Marcos, nós estamos em um tempo transitório para a sociedade, né? Um tempo transitório para todos nós. É um tempo de um novo desabrochar de comportamentos, de valores, de princípios, né? É um tempo, usando o termo desabrochar, achei bonito, de que o nosso jardim da vida ele vai estar distinto após tudo isso acabar, mediante as sementes que a gente estiver plantando agora, né? Como é que a gente pode ter, nesse tempo de pandemia, e para os próximos anos, a atitude para deixar algo bacana plantado para o restante da nossa vida e para as próximas gerações, dentro daquilo que nós podemos semear agora a partir das nossas reações emocionais. Agora eu vou fazer a roda assim, professor Alex, depois a Luma, depois o Marcos, aí a gente encerra aqui comigo, pode ser? Pode ser. A minha sugestão e até o convite a todos que estão com a gente aqui, né? E o Marcos com o trabalho lindo que ele vem fazendo aí, é a gente plantar tamareira. Ok? Eu quero plantar tamareiras. Tá certo? E eu tenho certeza de que isso vai fazer a diferença. Tenho certeza disso. Tá? E a minha participação, né, é deitar a semente ao solo, que sou eu mesmo, e me permitir morrer para frutificar. Porque só vou germinar se eu morrer em solo. Compreendeu? Então tem que haver essa entrega. Tem que haver essa entrega. Alguém tem que se entregar. Por isso que Jesus se entregou. E nos convidou a fazer a mesma coisa. Observa o chamado, hein? Você renuncia a você mesmo, toma a tua cruz e me segue. Não é para Disney, não é para Beto Carreiro World, muito menos Tivoli Park aqui no Rio de Janeiro. Tem direcionamento. É Calvário. É um processo de entrega, para nascer de novo, gente. A Páscoa é isso. É um processo, um cordeiro que foi entregue para poder fazer tudo o quê? Novo. Então, eu creio que esse momento, né, é um momento de entrega. Então, eu quero convidar vocês para o projeto Tamareira. Tá certo? Essa é a minha sugestão. Vamos plantar tamareiras. Então, já que todo mundo está nessa vibe poética, eu não poderia deixar por baixo. Eu quero aproveitar aqui o gancho. Falamos de Páscoa, falamos de semear. Então, eu quero deixar versos de uma canção que eu adoro, que provavelmente vocês conhecem, Grão. Se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre, pão. Eu acho que isso resume de maneira lindíssima o que foi colocado aqui sobre o amor, sobre a entrega, sobre tudo isso que a gente está encerrando aqui na live.
E eu acho que o que eu tinha falado para o doutor é o meu pensamento mesmo, e é o que eu tenho tentado praticar hoje, que é o ato de morrer vazio. A gente não sabe quando vai morrer, né? As pessoas querem se encher, se encher, se encher. E eu aprendi recentemente que, na verdade, é o contrário. A gente tem que morrer vazio. A gente tem que se doar, tem que entregar tudo que a gente puder, né? Para justamente deixar aí essa semente para as próximas gerações. E uma coisa interessante é que a entrega, ela não depende de quem vai receber. Ela depende de quem vai dar. Se a pessoa vai receber essa semente num solo fértil, se ela vai regar, se isso vai frutificar, isso já não é problema seu. Sua missão é semear. Vai semear. É isso aí. Não, e até, Luma, olha só, eu sei quando é que você morre. Eu sei quando o Marco morre, quando o Amêndoa morre, eu morro e todo mundo. E eu vou dizer aqui no ar e registra. Olha só, todo mundo vai morrer hoje, porque ninguém morre amanhã. Isso não existe, gente. Todo mundo morre no dia chamado hoje. Então tem que ficar muito tranquilo. Por isso que eu falei, vamos aproveitar esse segundo. É esse instante aqui que faz toda a diferença. Exatamente. Porque a morte vai chegar para todo mundo num dia chamado hoje. E numa fração de segundo, tá? São milésimos de segundo e a vida se esvai. É dessa maneira que vai acontecer. E daí a importância de morrer vazio, porque como pode ser agora, como vai ser hoje, é muito difícil você não reter nada. Não retenha nada. Show. Não retém. Tem gente que guarda o ouro. Nossa, eu descobri um negócio incrível, eu vou segurar. Não, gente. Eu vou te mandar o meu Pix. Eu vou te mandar o meu Pix. Manda pra mim. Bom, você vai mandar o na live. É isso aí. Show. Marco, é contigo, Marco. O Marco ficou até assim, falou, pô, os caras saíram com o Pix na frente. Não, imagina, que é isso. Que gostoso. Vocês não sabem como é gostoso escutá-los, né? Porque em tempos de pandemia, nem sempre a gente consegue ter contato social. E ter esse contato social riquíssimo, para mim, é um banquete, de verdade. E o professor, de maneira muito carinhosa, de maneira muito sábia, ele deu esse exemplo tão especial da flor, na verdade, dos seus espinhos. E o Machado de Assis, ele tem uma frase que ele diz que existem pessoas que choram porque as rosas têm espinhos e outras sorriem porque os espinhos têm rosas. Eu acredito sim que os espinhos têm rosas, e o fato de acreditar nisso faz com que o desabrochar, sabe, seja a nossa essência. Às vezes a gente tem que ser muito espinho até a gente conseguir ser rosa. Como uma seguidora aqui colocou, eu sou muito rancorosa. Talvez seja um momento de espinho. Talvez seja uma dor, talvez seja um momento. Só que quando você se dispõe a ser mais que isso, você pode desabrochar, ainda que você morra. E eu quero responder a pergunta que, inclusive, foi feita aqui no começo sobre por que é tão especial ver esse pôr do sol. O professor Rubem Alves, ele tinha escrito um livro muito especial do Pássaro Encantado, e ele chegou, e uma leitora chegou para ele e falou assim, professor, eu queria contar uma história para o senhor. Eu dei o seu livro para o meu irmão. E o meu irmão, ele não gostava de ler, não é? Meu irmão, ele estava em estado terminal e ele não queria ler. E na hora que ele pegou o seu livro e leu, ele disse que a mentalidade dele foi mudando. E uma vez ele estava andando e ele viu um cacho de vagalumes. Eu nunca vi dois vagalumes juntos. E ele viu um cacho de vagalume. E ali ele falou para mim, naquele momento eu agradeci por estar morrendo. Porque senão eu teria perdido aquele momento. Quando a gente entende o que o professor falou, que nós morremos hoje, nós entendemos que o hoje ele vai ser inédito e ele nunca vai voltar. Quando a gente entende que a partida pode ser agora, a gente faz com que o agora fique, porque não tem como você ficar, todos nós morreremos. Né? Tem uma frase do Guimarães Rosa que ele deu na Academia Brasileira de Letras, no maior momento da vida dele, que ele terminou o discurso dele dizendo, na vida a gente morre para provar que a gente viveu. E 3 dias depois, João Guimarães Rosa morreu, provando que havia vivido. E a gente só prova que a gente viveu deixando saudade. Afinal de contas, a saudade é uma espécie de eternidade. Um grande beijo. Muito obrigado, professor. Um beijo no seu coração. Luma, maravilhosa. Muito bom. Um beijão. Querido professor, gente, obrigado, Ney.
Obrigado. Gente, eu queria morar Obrigadão. nessa live, de verdade. Muito legal. Gente, excepcional. Muito legal mesmo. Excepcional, Muito excepcional. legal. Que bate-papo gostoso. Olha só, a Luma falou uma frase que eu acho que eu vou usar uma frase não, falou duas palavrinhas, Luma, lá no comecinho. Eu acho que eu vou usar essas duas palavrinhas para a gente encerrar. Já me fala Quando o qual é. professor falou dos livros dele e tudo mais, né, e de estar procurando deixar uma contribuição para as gerações futuras, a Luma disse, quando morrer, morra vazio, né? Eu acho que o esvaziar-se é uma baita de uma lição. Em tempos de emoções mexidas, a gente precisa se esvaziar dessa sobrecarga de emoções. A gente precisa conversar, a gente precisa ouvir os nossos sinais de alerta, ouvir os sinais do nosso corpo, os nossos sinais pessoais de alerta, nos esvaziarmos. Quanto àquilo que a gente aprende, a gente precisa nos esvaziar para ensinar outros. Quanto àquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já acumulou, a gente precisa se esvaziar para deixar um legado. Quem dera todos nós pudéssemos ir nos esvaziando no decorrer do tempo e não acumulando, né? Acumular as coisas é um tanto quanto interessante, a gente vive, a gente gosta de algumas coisas sendo acumuladas, mas naquilo que diz respeito às nossas emoções, nosso conhecimento, quanto mais a gente puder semear, plantar sobre a vida de outros, melhor para nós e para tantos outros, tá bom? Professor Alex, o Ney está pedindo para o senhor... Fugiu você. Você está fugindo agora. Eu tive um probleminha na internet aqui. O Ney está pedindo para o senhor não esquecer de deixar gravado no IGTV esse vídeo. Sim. Tá Isso aqui é uma pérola. Depois, isso aqui é uma pérola. Com certeza, é uma colocar aí pérola. junto com os demais vídeos da Semana Acadêmica. Gente, essa é a terceira Semana Acadêmica da Faculdade Solidária do Oeste Paulista. O tema de hoje foi Gestão Emocional, Desenvolvimento Profissional. Que bate-papo fenomenal. Eu quero agradecer ao time lá da FASOL, né, ao nosso diretor, ao nosso mantenedor, por permitir que eu pudesse estar mediando esse bate-papo tão gostoso. Professor Dr. Alex Alves, muito obrigado. Obrigado. Né? A Luma Vidal, muito obrigado. Marcos Bulhões, muito obrigado. A todos que acompanharam, estiveram conosco durante esse período, gente, muito obrigado. Não se esqueçam que amanhã, encerramento da terceira semana acadêmica da FASOL, a palestra é LGPD nas relações de trabalho. A nossa convidada é a professora Ana Paula Zago. Quem vai ser mediadora vai ser a professora da casa, a professora Isa Aurel, e elas vão conversar acerca desse tema tão importante, tão atual, acerca dessas diretrizes legais de proteção de dados, algo muito importante, muito atual para essa realidade atual. Último giro, o giro das despedidas, professor Alex, Luma e Marcos. Eu quero deixar aqui um instante para nós prosseguirmos logo em seguida, tá bom? Um beijo aí no coração de todos vocês, tá certo? Que Deus abençoe vocês, tá certo? É só um instante, nós já estamos juntos. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês pela paciência, pela entrega, porque vocês também entregaram o tempo de vocês estando aqui conosco. E isso não tem preço. Eu espero que tenha acrescentado na vida de vocês tanto quanto acrescentou na minha. Muito obrigada. Gente, mais uma vez, gratidão enorme por tudo. Foi um prazer muito grande, né? Tem uma frase que eu escrevi, que é a minha frase preferida, que eu digo que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. E tenho certeza, vocês deram sentido à minha vida essa noite. Essa live vai ficar salva no IGTV e na memória de todos aqueles que participaram. Ok. Se você ainda não é inscrito no Instagram da Faculdade FASOL, chega aí com a gente.
Gente, muito obrigado. Marcos acabou já saindo. Luma, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Certo. Uma ótima noite. Uma ótima noite. Você que está ficando comigo aqui, né? Você pode se inscrever e nos acompanhar aqui no nosso Instagram também. Seja bem-vindo à nossa casa. Um abraço. Fiquem com Deus.